Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Jussiane Pérez e neste canal eu tenho falado um pouco sobre o autismo. Já falei no primeiro vídeo sobre as características do autismo e também no segundo vídeo como eu recebi o diagnóstico do autismo e como vieram muitos pedidos para que eu continuasse postando vídeos, né, da continuação desse tema. Hoje então eu venho trazer o luto, como foi o meu luto depois que eu recebi esse diagnóstico. Então, se você ainda não é inscrito, passou por acaso aqui neste canal, se inscreva, deixa o seu comentário, deixa seu like, que eu também vou responder seu comentário. E fico muito feliz pelos que já se inscreveram. Quero agradecer imensamente por sua inscrição, tá certo? Muito obrigada. Então, como é que foi o processo de luto? Quando eu recebi o diagnóstico, eu falei no outro vídeo que eu fiquei com muita revolta e raiva de Deus. Porque como eu sou uma pessoa cristã, eu entendo que tudo está no controle dele e nada acontece se ele não permitir. E se ele permitiu isso comigo, de certa forma eu me senti injustiçada, porque eu sou assim, eu reajo às injustiças sociais e às covardias da vida com ira, né? Assim, indignada, triste, mas ao mesmo tempo revoltada. Como eu me senti injustiçada por Deus, eu também estava com revolta dele, estava com raiva dele. E eu falava isso muito para Deus, porque eu converso muito com Deus, como eu converso com as pessoas, como eu estou falando com você agora. E essa revolta, ela foi crescendo, era algo tão forte que me produzia muitas dores de estômago. Eu passava dias com dores de estômago, do remédio não fazer efeito, tudo por ser uma questão somática, né? Porque eu estava com um estado emocional muito agravado, né? E aí, claro, refletia no meu corpo físico. E eu passei muitos dias assim. Só que, como eu sou cristã e eu conheço Deus, eu já tive experiências com Deus, eu sei quem Deus é, eu sei que não dá pra gente guerrear com Ele, né? Não dá pra você querer contender com o Criador. Não tem como, não tem como medir forças com Deus. Então, de certa forma, como eu queria culpar alguém, mas isso inconscientemente, porque isso é normal. Quando a gente acontece alguma coisa conosco, a gente quer sempre culpar alguém ou achar um motivo para aquela situação. Eu comecei a transferir essa culpa, essa raiva para o meu marido. Por quê? Né? Porque o meu marido, ele queria ser pai. E eu falei no outro vídeo, eu não tinha muito interesse em ser mãe. Eu me casei porque eu queria ter companhia para passear. Eu recebia muitos convites para festas, formaturas, aniversários, e eu estava sempre sozinha nesses lugares. Então eu queria casar porque assim eu poderia ter uma pessoa para passear comigo todo o tempo que eu pudesse e todo o convite que eu tivesse, né? E eu pedi para Deus um casamento, um marido para a gente passear, sair, se divertir, para eu ter companhia para isso. E Deus me deu um marido respeitado, um homem trabalhador. Só que aí, como veio essa questão de que eu tinha que engravidar logo, a gente teve que engravidar. Meu marido, ele disse para mim: "Ah, eu quero ser pai, nem que seja de um". E quando eu casei com ele, eu sabia que ele queria ser pai, porque eu acho muito complicado, gente. É uma mulher casar com um homem e a pessoa esclarecer que quer ser pai e ela dizer: "Não, eu não quero ser mãe". Então a gente tem que procurar alguém que não queira também ser pai, né? Mas como eu casei com uma pessoa que já havia me esclarecido que gostaria de ser pai, eu me senti meio que na obrigação de ser mãe quando o médico ali sinalizou: ou tu vai ter agora ou depois não vai conseguir. E, de certa forma, eu também entrei nessa ideia, né? Eu quis ser mãe. Não tinha essa ideia de ser mãe, não era uma coisa assim, né? Que tem mulheres que dizem, não, eu quero ter filho para me sentir realizada. Eu até às vezes ficava pensando, né? Em certas falas que eu ouvia. eh, Tem mulheres que falam, meus filhos são a razão da minha vida.
É só eu começar a gravar vídeo e as pessoas começam a me ligar, é incrível. Meus filhos são a razão da minha vida e eu ficava pensando, mas antes de ela ter filho não tinha razão para viver? Porque eu, quando era solteira, tinha muita razão para viver, era muito feliz solteira. Queria ter uma companhia para ser mais feliz. Mas enfim, cada um pensa de um jeito. Então eu não tinha assim esse amor por ser mãe, né? Até porque assim, eu sou a filha mais velha, eu cuidei dos meus irmãos quando era criança, não pude quase brincar, eu tive muitas responsabilidades desde cedo, então essa ideia de filho não me atraía muito, porque eu sabia o que era cuidar de criança. Mas como ele queria ter, eu decidi então dar o filho para ele. E aí eu comecei a pensar, se eu não tivesse ingressado nessa ideia, eu não estaria passando por isso. Porque é que eu fui ir atrás da ideia dele e também ficava com raiva de mim mesma. Começou então isso assim, né? E aí o que se gerou? Muitas brigas, muitas discussões dentro da minha casa, muitos momentos de acusação, né? Porque a culpa é tua, não, a culpa é minha, mas a minha família não tem autista, na tua tem. Eu comecei a pegar uma raiva do meu marido, um nojo da cara dele. A gente não saía mais, né? A gente só ficava em casa. Eu fui muito pouco na igreja e assim eu estava num momento de muita ira e automaticamente ele revidava isso. Não teve sim situações de agressão física, até porque eu não aceitaria isso, não toleraria agressão. Mas podemos dizer que teve alguns tipos de violência psicológica, né? Tanto da minha parte, mais até da minha parte para ele do que dele para mim. E aí o que começou a se gerar, né? A gente estava vivendo dentro de uma casa só por viver e eu comecei a pensar realmente me separar. Eu não me separei do meu esposo porque eu não estava trabalhando, eu não estou trabalhando no momento. Então eu sou uma mulher que dependo dele neste momento. Foi por isso que eu não me separei. Mas, né, essa situação até me segurou um pouco porque depois deu para reverter. E eu vou contar para você isso. O que é o luto, né? O luto é uma dor muito grande que você sente de algo que foi tirado de você abruptamente. Ou foi uma perda, ou foi uma morte, uma separação de alguém que você gostava muito. E tem o John Bowlby, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele é o mentor, o pesquisador da teoria do apego. Ele diz que quanto maior o apego, maior vai ser a dor no luto. Então, por isso que mães sofrem muito quando perdem um filho, porque o amor de mãe não tem comparação. Uma mãe faz tudo por um filho, uma mãe dá vida pelo filho, né? Anula também a sua vida pelo filho e quando ela perde, a dor é inexplicável. Então, o apego pelos filhos é muito grande, por isso que mães sofrem muito. E nesse processo de luto, né, o luto que a gente passa quando recebe um diagnóstico, é como se a gente tivesse perdido um filho, porque você vem com uma construção, uma idealização de um filho, né? Quando a gente está gestando um bebê, você começa a sonhar com aquele bebê. Então você sonha que ele vai enxergar, que ele vai falar, que ele vai andar, que ele vai ouvir perfeitamente bem, que ele vai crescer, vai se desenvolver fisicamente, que ele vai para a escola, ele vai aprender, ele vai ter amigos, ele vai crescer, vai se tornar adolescente, vai ir para a faculdade. Pessoas que têm um nível social, um poder aquisitivo um pouco mais elevado, já sonham com o filho na escolinha de futebol, no inglês, né? Fazendo cursos, intercâmbio fora do país. Mas quando vem o diagnóstico, isso te é roubado abruptamente. Né? Eu não sonhava para o meu filho sair do país, né? Porque não teria como patrocinar isso, mas o que eu sonhava era de o meu filho falar, andar, brincar, como os meus sobrinhos fazem, como os filhos dos meus vizinhos fazem, jogam bola na frente da minha casa durante as tardes, né? Porque as escolas estão fechadas. E eu pensava isso, ver meu filho andando de bicicleta. Mas quando veio essa informação, o que acontece com os pais que recebem esse diagnóstico?
toda essa construção que você tinha, esses sonhos que você tinha para o seu filho, toda a idealização, você tem que pegar, juntar tudo isso, colocar dentro de uma mala e deixar de lado e dizer: isso não é para mim. Para mim agora é esse diagnóstico em que eu vou ter que ver o que o meu filho vai conseguir fazer para eu então tentar potencializar, para ver o que habilidades ele vai conseguir desenvolver através de terapias, com auxílio médico, de especialistas, para a gente então verificar o que vai acontecer com ele. O que ele vai conseguir fazer, o que a gente vai conseguir condicionar para ele superar a barreira da limitação. Então, esse é o luto. Aquela ideia, aquele sonho, aquela idealização te foi roubada no momento que você recebe o diagnóstico. É isso que acontece. E aí, claro, vem uma dor insuportável, vem uma dor que não tem explicação. E aí, dentro do luto, né, existem 5 fases, que é a fase da negação, a fase da raiva, a fase da negociação, a fase da depressão e a fase da aceitação. Tudo isso dentro do pacote do luto. Para você ver, não é uma coisa fácil, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa, tá chorando porque perdeu alguém da família já faz 6 meses. Mas tem gente que leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem gente que vai chorar ainda por muito tempo. Uma mãe chora por muito tempo. Uma vez eu conversei com uma senhora que ela já tinha perdido a filha dela há 22 anos. E quando ela estava me contando sobre a filha, ela estava chorando. Ela ainda manifestou emoção com lágrima, porque realmente o luto, ele provoca uma dor imensa na pessoa que ficou, né? Então, o luto diante de um diagnóstico também é semelhante. É como se a gente perdesse aquele filho que a gente idealizou e agora tem todo um processo para você aceitar aquele filho que a vida te trouxe, que Deus te permitiu ter. Então, não é fácil. Essa questão da raiva no meu processo de luto foi muito forte, porque eu sou uma pessoa que não sou assim uma pessoa tranquila, né? A minha personalidade é enraivecida. Eu venho de uma família de raivosos, né? Então, a minha expressão era essa. Às vezes, assim, eu não tenho vergonha de contar isso, porque eu sei que tem muita gente que pode passar por isso e, de certa forma, pode pensar, tô ficando louco, porque eu pensava nisso algumas vezes. Eu olhava assim para dentro da minha casa e eu tinha vontade de quebrar tudo. Eu tinha vontade assim ou então eu tinha uns pensamentos assim, eu vou pegar uma mochila de roupa e vou embora, eu vou para a beira da estrada, eu pego carona e vou lá parar lá no Nordeste e vou viver como se isso nada tivesse acontecido. Porque isso deve ser um sonho, eu acho que eu tô sonhando, eu pensava isso. E aí, ao mesmo tempo, eu vinha assim, mas eu acho que eu tô ficando louca. Eu sou uma pessoa cristã, eu prego a palavra de Deus. Como é que eu posso estar pensando nisso, de quebrar minha casa, de fugir de uma situação? E eu comecei assim, gente, ao mesmo tempo que eu sentia a raiva, eu sentia a vergonha do que eu estava passando. Porque veio muitos pensamentos. E hoje eu entendo porque é que tem pessoas que abandonam um filho que tem uma deficiência, que entrega para o Estado, né? Porque realmente, assim, se a gente não conseguir lidar, não buscar ajuda nesse período, realmente a gente pode fazer o que está brotando, o que está aflorando nos sentimentos da gente. Então, o processo do luto é isso. Eu passei por muita raiva, eu passei por muita revolta, mas assim, eu consegui passar por isso. Então, eu vou contar isso no próximo vídeo para você, como é que eu passei para a fase final do luto. Eu passei pela negação também. De primeiro momento, eu comecei a pensar assim, essa médica, ela tá errada. Como é que ela foi avaliar o guri em 10 minutos que ela olhou? Eu não tinha como buscar opinião médica de outro médico, porque eu não tinha dinheiro mais. A consulta que nós pagamos não foi barata e pelo SUS eu não consegui médico neuropediatra. Mas assim, eu tive que ficar com aquele laudo
né? E acreditar no que aquela médica tinha me dito, porque o que ela estava falando, de certa forma, era coerente. Mas tem pessoas que têm dinheiro que eles vão atrás de outras opiniões, porque eles entram na fase da negação e eles querem saber que aquele médico está errado. E também ficam com raiva do médico e daquela equipe que atendeu. Então ele vai atrás de outro médico, eles vão atrás e vão indo até que se deparam com 5, 6 médicos que falaram a mesma coisa. Pessoas que também têm um poder aquisitivo melhor, eles também começam a pensar, não, mas tem tratamento sim, eles começam a investigar remédios, né, e tratamentos no exterior, mas o exterior está mais preparado do que o Brasil para tratar isso, e vão para fora do país, e daqui a pouco eles chegam lá e eles se deparam com a mesma informação, autismo não tem cura. E aí a pessoa então tem que voltar e aí ela troca de fase. Ela vai para a raiva, ou ela vai para a negociação. Eu vi uma reportagem no Fantástico que dizia que pais, era uma denúncia na verdade, pais de autistas estavam dando medicação para as crianças e era uma medicação que era na verdade veneno, porque era algo que não produzia efeito e ainda prejudicava a saúde das crianças. Tinham pais que colocavam essa medicação como supositório e teve um pai que ainda falou que o filho estava colocando como se fosse vermes. E o médico estava alertando que aquilo não era vermes, aquilo podia ser a mucosa intestinal, porque esse remédio era muito perigoso e nocivo para a saúde. Então, são pessoas que estão nesse nível de negação que fazem isso. Querem medicar, querem tratar e vão atrás dos charlatões que existem querendo ganhar dinheiro com a saúde. Então tenha muito cuidado, não entre nisso, né? Se o médico disse que realmente é assim, pode até buscar informação de 1 ou 2 médicos, mas quando os laudos começam a se confirmar, a gente tem que parar e pensar, não, eu estou negando a situação e a situação é essa. Mas eu vou falar então da minha aceitação no próximo vídeo para não ficar tão longo e você vai entender como é que eu saí desse turbilhão que foi o meu luto quando recebi o diagnóstico do autismo. Então, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e fique atento para o próximo vídeo. Muito obrigado por me assistir, que Deus te abençoe, te desejo muita saúde, fica na paz e que as bênçãos de Deus venham te alcançar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.